resolvi que eu ia tentar fazer o meu próprio bolo, porque assim, eu sempre tive muita curiosidade se eu seria boa ou se seria super legal, porque eu acompanho os vídeos de algumas pessoas que fazem de, assim, num formato de hobby, sabe? Não que são profissionais. E eu sempre achei super legal e eu pensava, meu Deus, como eu quero isso. E eu, honestamente, assim, pensava que, nossa, eu certeza eu nasci pra isso, sabe? Então eu escolhi a receita. Eu já tinha feito outros dois bolos, não pro meu aniversário, para outros aniversários, mas não ficaram nada bonitos porque eu não tinha, assim, praticamente nada, só tinha a vontade de fazer um bolo. E ficaram gostosos, mas bonitos, longe disso. Nesse eu resolvi comprar algumas coisinhas a mais, sabe? Tipo, pra tentar de fato, né? Assim, me dar uma chance de fato. Então eu me esforcei muito mais. O bolo que eu decidi fazer é de limão, sabe? Aquela torta de limão gostosa, é o mesmo recheio. Ou seja, tinha tudo pra ficar bom, mas eu ficava com medo de não acertar no recheio, sabe? Então me deu um nervoso assim. Mas eu fui com a cara e a coragem seguindo a receita. E honestamente, eu acho assim que nós meio que arrasamos, sabe? Porque ficou bom demais. E além de testar os meus possíveis dotes culinários, eu gostaria muito de tentar criar uma tradição para o meu aniversário. Porque tirando o fato de que eu sempre como bolo a partir de meia-noite, assim, começou dia 27, tô eu lá comendo bolo com a minha família, eu não tenho mais nenhuma tradição de aniversário. Então achei que seria interessante, além de me ocupar pra, né, não ficar pensando muitas besteiras, nem aquela crise existencial de aniversário, sabe? Onde a gente acaba se comparando e se cobrando. E mês que vem é o aniversário dele, gente. Ele vai fazer 3 aninhos. Para aqueles que não conhecem ele, o nome dele é Luke. E ele é a coisa mais linda do mundo, né, Luke? Fala oi. Enfim, nesse momento era a parte decisiva e eu já tava assim, vendo que nada ia dar certo. Porque não, as massas não ficaram retas, etc, sei lá. Algo deu errado e eu não sei exatamente por quê, porque até quando eu faço bolos normais, eles não ficam assim, mas não deu para cortar como eu queria. Você tá vendo que essa segunda camada aí não ficou reta, ela ficou um pouquinho com barriga para cima, eu resolvi não arriscar tirar também. E eu já tava tipo, mano, já era. E é isso, sabe? O recheio ficou uma delícia, gente. Essa parte sim, não consegui cortar os bolos como eu planejava, tipo, não ficou com os andares que eu queria, porque deu errado. Então ele ficou assim com 3 divisões e 2 partes de recheio. Agora na parte do chantilly, gente, aqui eu jurava que eu ia arrasar, mas não era nada fácil. Aqui eu já percebi, ó, logo no começo, mal comecei, eu já percebi que, cara, não vai dar, não vai rolar, não temos os dotes naturais, não. Então eu desisti de cuidar da parte de cima e fui para a parte de lado, né, a lateral. E você está vendo que ele não ficou reto, né? O bolo teve uma parte que ficou maior que a outra. Como isso é possível, sendo que é a mesma forma? Eu não sei, mas foi o que aconteceu, né, gente? Então eu já tava assim, já era tarde, eu já tava super cansada e eu comecei a desanimar horrores, porque assim, se eu não fico boa numa coisa na primeira vez que eu tô fazendo, e essa é a minha primeira vez fazendo de fato um bolo pra valer, porque antes eu não tinha as coisas, né, já era. Então fui, falei, cara, eu vou, já era, vamos fazer do jeito que dá, né? E eu fui tentando. Aí também não, eu percebi que mexer com esses saquinhos de recheio, chantilly, etc, também era super difícil. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Os vídeos não parecem tão difíceis, mas era. Só que quando eu fui deixar mais uniforme aí a parte de cima, eu percebi que, putz, não vai ficar tão horroroso assim. Talvez, né? Talvez dê pra dar uma disfarçada com chantilly, de qualquer forma, né? Mas eu acho que eu errei um pouco no ponto e depois eu fiquei pensando se não teria sido mais inteligente fazer com buttercream, porque depois que eu comprei o chantilly, eu vi que as pessoas recomendam que você faça com ele, principalmente se você for iniciante. Mas aí já era, eu já tinha comprado, gente. Tinha que ser com chantilly. Mas chantilly é muito gostoso, então tudo bem, mesmo se ficar horroroso, né, e eu passar essa vergonha no final do vídeo, pelo menos ficaria comestível, porque até então tava tudo muito gostoso, né? E não é por nada não, mas eu achei que não ficou
tão ruim a parte, sabe? Conforme eu fui completando com chantilly, apesar das enormes irregularidades do bolo e de não ter ficado assim reto, etc, deu pra dar uma disfarçada, sabe? Tipo, temos que aceitar que não saiu perfeito, também era a minha primeira vez, né? Tipo, que tal não se cobrar tanto, né? Pra começar o ano assim, o ano não, né? Começar a passar esse novo ano da minha vida, né? Tentando não se cobrar tanto e aceitar que pra uma primeira vez não ficou tão ruim. E aqui eu me surpreendi, porque apesar de eu ter feito ali um erro que eu tô vendo assim nitidamente, ainda assim ficou super fofinho, tipo, achei que nessa parte ia ser muito pior que as outras, porque eu achei que as outras era mais garantido dar certo, mas na verdade essa parte ficou muito mais, assim, aceitável do que as outras, então eu adorei essa parte. E achei muito divertido fazer, mas fiquei super nervosa durante todo o processo, com medo de errar de uma forma, assim, irreparável, né, e já era. Mas eu acho que arrasamos, sabe? Vamos tentar olhar de um lado positivo e não se cobrar tanto, considerando que é a primeira vez. Ah, arrasamos? Tá uma irregularidade ali? Tá. Mas vamos pensar assim. Foi uma primeira vez mexendo com isso e ficou muito melhor que as outras etapas, então é uma vitória e honestamente eu acho que ele ficou minimamente apresentável, né? Pra escrever a idade, fiquei morrendo de medo, mas até que deu certo, né? E esse foi o bolo. E pra te contar, ficou uma delícia, viu? Beijo!